né? Agora eu não preciso mais ficar me vitimizando como se fosse um protagonista de uma história, falando que eu vou derrotar os vilões para todo mundo conseguir aprender japonês, porque a verdade é essa, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre por que eu comecei a produzir vídeo nesse canal e por que eu estou recentemente não produzindo mais conteúdo sobre aprendendo japonês. Isso se define basicamente a perda da minha ambição inicial, talvez da motivação, mas a motivação não seria a palavra propícia para isso. Deixa eu contar um pouquinho sobre o meu passado, né? Por que eu comecei a dar aula de japonês e por que eu comecei a gravar. Vamos por causa disso, fora da ambição. Antes de fazer 18 anos de idade, eu já estava dando aula de japonês para algumas pessoas, né? De uma forma bem, vamos dizer assim, mais conversa, a pessoa aprende e a pessoa tira dúvida comigo, mas não era uma aula, né? Eu tava ensinando simplesmente, assim. Aí, quando eu ia fazer 18 anos, antes de fazer 18 anos, eu encontrei uma plataforma onde você pode ser professor e ganhar por isso, né? Eu falei, nossa, que bom, né? Eu posso tentar, né? Divertir com isso. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu criei minha conta lá, enquanto eu tava no ensino médio. Aí eu comecei a pesquisar sobre como é que eu posso ensinar alguém, ou como que funciona processo de aprender um idioma, porque eu também aprendi português quando eu tinha 9, 10 anos de idade, né? Apesar de eu ser brasileiro, o português não foi o meu primeiro idioma nativo. E depois eu comecei a relembrar sobre como que eu fui aprendendo, eu já estava prestando atenção nas aulas sobre como que o professor ensina conteúdos e matérias difíceis, né? E como que as professoras de inglês, como que elas ensinam para as crianças, né? Eu perguntei para ela, como que você faz para ensinar alguma coisa? Como que as crianças aprendem, né? Eu fui pesquisar lá também, fui perguntar para as professoras diretamente, prestei atenção, fui estudar pessoalmente, né? Etc e tal. Só que a questão é a seguinte, lá na plataforma, o preço médio era de 20 a 30 dólares. Aí eu não ia cobrar 20, 30 dólares por hora para a pessoa individual, sendo que eu sou um novato, uma pessoa que acabou de, vamos dizer assim, ser professor, né? Vamos dizer assim, júnior, né? Por exemplo. Eu abri a minha conta lá na plataforma por 5 dólares por hora. O que aconteceu é que, 20, 30 alunos de uma vez, global. Ensinando todo mundo inglês. Quase não tinha, era 2, 3 alunos brasileiro e o resto era tudo estrangeiro, né? Aí a minha voz, né, claro que morreu por causa disso, né? Porque é 1 hora de aula por pessoa, né? E além disso, eu tava durante o ensino médio, né? Quebrou basicamente a minha... Fiquei assustado, né? Pela quantidade de gente que do nada veio assim. E eu também não tava bem organizado para isso. Mas, dei conta de arrumar tudo isso, né? Finalmente, né, depois de acho que 3 anos, eu fui abrir o canal de Aprendendo Japonês, que é esse canal aqui. Qual que era a minha ambição inicial? Era o sentimento de raiva. Por quê? Imagina uma pirâmide, né? Onde o topo são os avançados e a base são os mais iniciantes, né? Tem muito mais pessoas iniciantes querendo aprender alguma coisa do que as pessoas proficientes, né? E nisso, muitos iniciantes vindo perguntando pra mim como que faz pra aprender japonês, né? Aí, não tem como você ensinar japonês em 10 aulas ou 5 aulas, né? Aí, tipo, tinha muita gente, só que não conseguia ter muitas aulas comigo. Aí eu falei, né, assim, eu comecei a me motivar mais pra conseguir produzir pra todo mundo conseguir aprender japonês, né? Aí eu comecei a produzir esse canal por causa disso também e por causa da questão da raiva, porque as pessoas, elas, sem saberem o básico, sem querer pesquisar o básico, sem ter a motivação inicial delas quererem aprender, no sentido de elas têm algum conhecimento básico e depois a pessoa vem procurar o professor, né? Ela não faz isso, ela já vem procurar o professor sendo que ela é 0, né? Não que isso esteja errado, mas eu tava um pouquinho com raiva de que tinha muita gente assim. Aí eu comecei a produzir o meu canal japonês Aprendendo do Zero. E no meu primeiro vídeo, que deu certo, né? Bem engraçado, eu já faço uma chamada à exclusão, falando, ó, quem não aprender hiragana, já sai desse vídeo, vai lá pesquisar vídeo sobre aprendendo hiragana e vai lá aprender, né? E depois você volta.
Então a retenção do meu vídeo, ela é drástica, né? Tipo, tem 1 hora de vídeo, só que a pessoa para lá bem no começo, né? Porque a maioria não sabe hiragana, né? Isso era talvez um pouquinho da raiva. Não era raiva, né? Acho que era um pouquinho cansaço, né? Eu tava um pouquinho saco cheio, essa era a palavra, sim. Aí depois, talvez a principal seria o ódio, né? A força do ódio. Por quê? Eu via muitos rolando a tela, assim, vendo as propagandas e anúncios, né? Sobre como é que faz para aprender japonês. Compre curso tal, você vai aprender japonês em 1 mês e tal, 1 ano tal. 1 mês é pouco, né? E eu não acho confortável como que essa criação de motivação externa era criado, que a pessoa não vem com a consciência ou pela sua própria vontade de aprender japonês, né? Não que as pessoas elas devem vir aprender japonês com as suas próprias vontades, né? Eu gosto de consumir, por isso eu vou aprender. Não tô dizendo que só isso seria a coisa certa, a vontade certa, de motivos certos de aprender japonês. Mas que a forma como esses anúncios e motivações externas falsas, por meio dos anúncios, são criadas, elas criam muito mais pessoas que desistem de aprender o japonês do que as pessoas que realmente continuam, né? E eu não gosto de chamar as pessoas que desistentes, porque no mínimo a pessoa tentou, né? Isso tem uma grande diferença em português, porque aqui no Brasil é muito comum escutar as pessoas falando, eu quero aprender japonês, eu quero aprender X e tal, só que a pessoa realmente não dedica, né? O português é muito fácil de falar, eu quero alguma coisa, eu queria alguma coisa, né? Só que a gente não coloca a mão na massa, né? Isso que é a questão. Por isso eu não gosto de chamar as pessoas de desistentes, porque no mínimo, a pessoa que comprou o curso, a pessoa que começou a tentar aprender japonês, a pessoa que clicou no vídeo, ela tentou aprender japonês, certo? Elas tentaram aprender japonês, elas não desistiram, a pessoa pelo menos tentou, né? Esse que é o ponto positivo. E hoje, por que eu parei de produzir vídeo? É porque eu não tenho mais essa ambição inicial, talvez motivação, movida por ódio que eu tinha no começo, né? Nem por raiva, né? Eu simplesmente agora entendo por que as pessoas produzem esses tipos de anúncios e por que as pessoas produzem mais conteúdo sobre querendo aprender japonês, vendendo curso e tal. Porque as pessoas precisam viver também, né? Eu também, né? Etc e tal, né? Agora não preciso mais ficar me vitimizando como se fosse um protagonista de uma história, falando que eu vou derrotar os vilões para todo mundo conseguir aprender japonês, porque a verdade é essa, né? A maioria não vai aprender japonês, isso que é a verdade. E a questão é a seguinte, quem realmente aprende, elas não pagam por nenhum curso, né? As pessoas simplesmente usam lá o VRChat, usam o Discord, usa o Anki, né? Esses são as ferramentas mais poderosas hoje em dia, né? Ou as pessoas viajam e moram lá no Japão, mas realmente, né? Talvez pagar por um curso, né? Não é uma das boas ideias, apesar de dar um norte para a pessoa. Inclusive, né? Eu esqueci de falar, eu sou grato por ter mais pessoas querendo vender curso japonês, criando esse palco de competição, porque isso abre muito mais portas para quem quer aprender japonês. Eu quero aprender japonês, eu gostei dessa pessoa, eu não gostei dessa pessoa, eu gostei dessa pessoa, né? A pessoa, ela consegue escolher, né? E isso eu achei bem positivo, né? A pessoa, pelo menos, qual que é o meu motivo, né? O que eu gostaria que todo mundo fosse? Eu gostaria que mais pessoas aprendessem japonês, para eu conseguir ter mais amigos ou mais pessoas que consigam compartilhar das minhas ideias, né? Então, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, isso daí cria muito mais pessoas que são alinhadas com o pensamento ou a cultura asiático ou japonês, né? Então eu devo agradecer e agora eu sou grato por isso, né? Eu não tenho mais essa motivação, esse ódio que tava me movendo, né? Eu não gosto de me dizer assim, o ódio foi o que me moveu até aqui. Pelo contrário, eu tenho vergonha disso, né? Eu não gosto disso. E agora, nada mais pra dizer, talvez, simplesmente isso. Eu espero conhecer vocês e eu sou talvez apenas um homem nesse universo que deve estar contemplando uma coisa nada a ver. Te vejo no próximo vídeo.